Vamos começar, meu povo? Tem aqui curiosidades, né? A primeira pergunta é: como foi o processo para vocês? Como foi o processo de vocês para começar a fazer as próprias bijus, né? A gente já começou no ramo da bijuteria, a gente nunca só revendeu, né? A gente nunca comprou peça pronta, a gente já começou fabricando. E começamos bem pequenininhas, né? Talvez muitas de vocês aí já saibam da nossa história. A gente começou fabricando 12 pares de brincos. E realmente sem fazer nada, saber nada de produção. A gente não sabia contrapinar, a gente não sabia fazer nada. O que a gente sabia fazer? A Alice tinha aprendido um pouco a colar, né? Porque ela aprendeu a fazer um brinco lá que era com strass. Foi o único brinco que tinha colagem, porque as outras coisas que ela fazia era realmente bem rústico, assim, era com rami, eram umas pulseirinhas tramadas e tal, com macramê, né? E aí a peça que a Alice fez, que tinha colagem de strass, que era super brilhosa, foi o que instigou a gente a realmente, como a gente precisava de uma renda extra, a gente a fazer disso um negócio, para ganhar dinheiro realmente. Mas na verdade a gente naquela época não imaginava que poderia ser um negócio. Como eu fazia faculdade de farmácia, a gente imaginava que era para ganhar uma renda extra realmente, assim. E aí a gente foi pra uma loja lá em Florianópolis, tá? Na época, como que era o nome daquela loja? Marx Biju. Marx Biju. Não sei nem se era uma loja super famosa naquela época, assim. E a gente foi pra lá e comprou 12 pares de brinco e veio pra casa pra fazer. Mas aí a gente já comprou alicate, cola, tudo naquela loja, porque eles vendiam de tudo e a gente não fazia ideia como é que ia começar a fazer o negócio. Eu lembro que a gente, as atendentes da loja, elas que nos ajudaram, tá, eu quero fazer esse brinco, mas aí como que eu faço? Eu lembro que a gente perguntava, que cola que usa e tudo, e a gente foi perguntando, elas disseram, não, pra te fazer esse brinco, tu vai precisar desse alfinete, desse cloisonné, na época tinha muito cloisonné, né? Esse cloisonné, esse não sei o que, Então, assim, a gente não tinha noção. A gente tinha que trazer um dia numa live as nossas primeiras peças pra mostrar. Que, tipo, era a gente que fazia mesmo, e a gente tem assim, ó, bati aqui no negócio. A gente não tem exatamente as primeiras, mas das primeiras levas que a gente foi produzindo, a gente tem peças que a gente ficou pra gente, de coisas que a gente mesmo fabricou e que a gente guarda até hoje, que a gente ainda quer fazer uma exposição da Maria Cereja. Sim, mas então foi bem assim, gente, bem intuitivamente, não teve um planejamento de compra, não teve nada disso. A gente começou pra ser uma renda extra mesmo, né? Porque na época a gente precisava, e aí a gente foi curiosamente desbravando o universo de como fazer bijuteria. E a gente amava, a gente nunca teve nenhum problema com trabalhos manuais, a gente sempre teve, assim, facilidade, sabe? Bastante habilidade. Então a gente não encontrou dificuldade de fazer a peça, né? Mas a gente também não sabia como fazer, então por isso a gente foi perguntando para as atendentes, né? Só que aí começou o problema não foi a mão de obra, né? Porque fazer a peça a gente não encontrou tantos problemas. O que a gente viu depois é que aquilo a gente ia levar para um negócio, né? Que a gente queria que tivesse renda, que no final viesse dinheiro pro bolso. E aí a gente viu que a gente ia ter que ter um pouco mais de estratégia, porque só assim não dava para continuar. E aí a gente teve que pesquisar. O nosso gargalo, o nosso problema foi em ter estratégia de venda, em ter estratégia, né, financeira. Então tudo isso depois a gente teve que se especializar demais. Mas o começo foi bem assim, natural, né? E aí a gente foi fazendo assim, o que aconteceu? Como a gente começou e tal, e nesse período ficamos só nós duas, aí depois de anos é que a gente resolveu abrir a Maria Cereja, porque aí a gente parou de fazer biju, eu fui trabalhar como farmacêutica, enfim. Isso tinha ficado pra trás. Mas aí a gente resolveu voltar, e quando a gente voltou querendo levar como um negócio realmente. E aí a gente começou a criar para a produção realmente processo, porque 6 meses depois, mais ou menos 6 meses depois que a gente abriu a empresa, a gente fez a nossa primeira contratação. E aí a gente já tinha que ensinar a pessoa a fazer. Então a gente sempre foi bem curiosa, assim, sabe? A gente perguntava mesmo as coisas nas lojas que a gente comprava, tudo pra gente tentar saber mais a fundo, porque a gente não... E a gente fazia bastante teste. A gente comprava cola, testava isso, testava aquilo outro. A gente sempre testava muito, assim, sabe? Então a gente foi evoluindo
evoluindo em processos assim. E depois, quanto mais a nossa equipe foi crescendo, elas também foram nos ajudando a evoluir nesses processos, porque a gente sempre dizia, qualquer ideia que tiver, qualquer coisa que para ser mais produtivo, traz que a gente testa. E a gente... Ou para melhorar acabamento, né? Exatamente. Que vai ficar com um acabamento bom e vai fazer mais rápido. E a gente testa. E a gente foi fazendo. Tanto que as ferramentas que a gente criou aqui, que a gente tem várias coisinhas que a gente fez, são bem artesanais, porque foi que a gente inventou aqui mesmo, assim, sabe? E ajuda, dá bastante suporte para a produção ser mais rápida. Mas então foi isso, foi esse processo aí, e aí depois sim a gente se focou muito, já que a gente tinha, né, uma habilidade na produção, a gente se focou muito em ser produtivo, em ser uma fábrica, né, que as meninas produzissem muito com qualidade, a gente criou um controle de qualidade, então aqui tudo tem processo, né, que antes a gente desconhecia, no mercado da bijuteria a gente não conhece ateliês onde tem um processo, controle de qualidade, que seja tudo assim, né, bem com processo, como na confecção, como no polo calçadista, enfim, em outros ramos da moda, né? Exatamente. Vamos pra segunda? Vamos! Porque senão a gente fica aqui, eu e a Alice, a gente engata a falar de uma coisa, acabou a gente ficar contando a nossa história por 2 horas. Quanto tempo demora pra lucrar? Gente, o retorno com a bijuteria, ele é muito rápido, tá? E na verdade eu acho que talvez a pessoa esteja um pouco confusa do sentido lucrar, porque na verdade tu já vai lucrar, pra te lucrar, se tu precificar da maneira correta, tu vai lucrar já na primeira venda, né? Porque ela tem que ter lucro. O que acontece é que talvez, às vezes a gente, quando começa um negócio, uma empresa sem capital de giro, o que acontece? Tu demora um pouco mais pra ver o dinheiro sobrar. Porque naturalmente tu faz uma venda e aquele dinheiro retorna para a empresa para te reinvestir em matéria-prima, em equipamento, em 1000 outras coisas. Pelo menos essa foi a nossa realidade. O que acontecia? A gente começou do zero, de verdade, dando um cheque aí para 30 dias, produzindo bem rapidão para vender tudo logo, para ter dinheiro, para quitar o cheque, ir lá comprar mais e começar um ciclo, entendeu? Foi assim o nosso começo. Então, a gente demorou um pouco para, de fato, o dinheiro sobrar, porque tudo a gente começou sem nada, então não tinha computador, não tinha alicate, não tinha nada, né? Então ele demora um pouco para te ver o retorno, mas lucrar, tu tem que lucrar desde a primeira venda, e isso vai ser, assim, necessário tu saber precificar corretamente o teu produto. Tá, vamos pra pergunta. E se trabalharmos com sites gratuitos? Gente, a gente nunca trabalhou com site gratuito, tá? Mas eu quero levantar um questionamento, assim. Quando tu trabalha com uma plataforma que não é tua, o que pode acontecer? Do dia pra noite, o dono da plataforma pode virar pra ti e pode dizer assim: e aí, querida, não queremos mais, não é mais interessante, esse não é um negócio que eu vou continuar, vou tirar a plataforma do ar. E aí tu pode ficar, né, sem saber o que fazer. Então, se tu tá por questão de custo e tudo mais, querendo ir para uma plataforma gratuita de sites, né, de e-commerce, tá tudo bem. Eu acho que, né, tem um começo. Só que eu quero te dar esse alerta para te refletir, porque isso pode acontecer. Tu vai estar construindo uma audiência, né, numa plataforma que não é tua. Tem certeza que depois os dados tu vai ter acesso, que a tua base, né, as tuas informações, tudo isso é muito complicado. A gente demora anos para construir, né, uma base sólida, e aí talvez tu tá construindo num terreno alugado, que a gente chama, né? Então isso é bem perigoso. É a mesma coisa com as redes sociais, gente. A gente vende muito pelas redes sociais, ensina a performar nas redes sociais, mas a gente ensina também outros métodos que tu não dependa só de Instagram, né? Existe aí o WhatsApp, que tu não dependa, porque senão assim, o Orkut, ele existia, todo mundo tava ali, né? Até que um dia ele parou, ele não existiu mais. E aí, se esse for o teu único caminho? É a mesma coisa da plataforma que não é tua, né? Então isso tem que ter bastante cuidado, e eu acho que daí aqui eu quero levantar um questionamento para te ter um plano B. Vai optar pela plataforma que é gratuita, tá tudo bem, né? Para um começo, mas já põe aí um prazo e um planejamento para te migrar para algo que seja teu, né? Um terreno que seja teu, que não seja alugado, e aí tu construir a tua base sólida. Quando o seu concorrente não sabe precificar e coloca os preços abaixo do seu, o que você faz nesse caso? E aí, gente, o que faz nesse caso?
deixa o concorrente trabalhar do jeito que ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando errado. Por isso que a gente bate tanto na tecla que tu precisa não ficar focada só no preço. Tu precisa colocar teu preço certo, o preço correto que tu precisa para te poder estar no mercado, para te trabalhar de maneira sustentável, e tu tem que agregar valor na tua marca, dando conteúdo, né? Alimentando bem as suas redes sociais, sabendo para quem tu fala, se conectando com teu cliente. Muito do conteúdo da live de ontem tem a ver com essa resposta aqui, porque realmente tu precisa tu não pode nivelar o preço do teu produto, tá? Por alguém, pelo bolso de alguém, entende? Tu tem que nivelar o preço do teu produto de acordo com o que a tua empresa precisa para se manter, né? E de acordo com o mercado, isso sim. Não pode ser uma coisa que seja fora dos valores de mercado, né? Existem alguns valores que a gente sabe que tem que ficar meio dentro, e se tu não consegue produzir naquele valor, é melhor então não fabricar aquele tipo de peça. Isso é uma coisa que a gente faz muito aqui, mas tu não pode nivelar o teu preço porque o teu concorrente não sabe precificar. Isso é muito sério, né, gente? Isso não é pesquisa de mercado. Se o teu concorrente não sabe precificar, até quando ele vai durar no mercado? Né? A gente trabalha de uma maneira que vai ser sustentável, que a gente quer durar aí anos, né? Quer ficar velhinha com a Maria Cereja. Então, assim, não é sustentável precificar errado durante muito tempo, né? E quando a gente descobre, eu sei que dá um baque, mas tem solução. Já vivemos isso e a gente ajuda vocês a passarem por isso também. Então, o concorrente precifica errado e o que tu faz? Continua precificando certo, realmente gerando muito conteúdo, muito valor, e vai dar tudo certo, entendeu? A gente na Maria Cereja, na Maria Cereja tem um monte de gente que vende bijuteria mais barato que a gente, e tá tudo bem. A gente começou a se especializar mais nas nossas criações, né? Produzir de uma maneira que seja mais autoral, que tenha um DNA da marca. A gente mostrou a nossa cara, as clientes têm essa identidade, sabe que é uma empresa íntegra, né? Que o produto chega, enfim. Então, assim, é um relacionamento que a gente construiu com as nossas clientes, sabe? Que qualquer problema a gente tá ali para resolver, a gente não foge da raia. Então, assim, tem um processo, né? E tem gente que vende mais barato que a gente e tá tudo bem. Só que a gente, né, sabe até onde pode ir para ser sustentável. A gente quer durar anos, né? Vamos lá, ó. A quinta pergunta é a seguinte: fiz minha primeira venda de atacado. Gostei da experiência. Como manter atacado e varejo? Gente, com certeza é o caminho mais desafiador, tá? Eu sei que a gente faz isso e eu vejo vocês se espelhando demais, né? E tá tudo bem. Só que assim, eu não vou dizer, a gente tá aqui pra trazer verdades, né? E eu não vou dizer que a gente escolheu o caminho mais simples, tá? Porque não é. Eu assim diria, faz muito bem um e depois vai para tentar o outro, tá? E aí, e o atacado ele é mais complexo, porque tu precisa ter mais preço. Então assim, quando tu tá começando, tu ainda não consegue comprar volume de matéria-prima, né? Tem várias questõezinhas. E eu não tô falando isso aqui para desanimar ninguém, tá? Porque se o teu sonho é vender no atacado, show de bola, mete bala e vai. Porque foi isso que a gente fez. Mas tem coisas que eu não sabia na época e eu não pensava também, sabe? A gente era muito nova, eu tinha 18 anos, então assim, tinha coisas que eu não tinha essa jogada de negócio, nem pensava. Então assim, hoje, de entrar no mercado de atacado, eu faria algumas perguntas. Eu tenho realmente volume para abastecer um atacado? Eu consigo atender quantas lojas? Isso vai ficar sustentável para o meu negócio? Porque enquanto tu faz uma coleção no varejo, tu vende com mais valor agregado. Agora, no atacado, a tua margem é mais enxuta. Então, tu tem que produzir muito para, né, dar o volume. Tu tem que ganhar na quantidade. Então, tem coisas que tu tem que pensar, né? Quer vender no atacado? Tem produção? Tem fornecedor bom que vai te dar preço, sabe? Então tem algumas questões. E eu, de novo, ficaria muito forte em um, assim, bem, entendi como o varejo funciona, entendi como o atacado funciona. Aí vai pro outro, entende? Isso se for necessário, porque se tu ficar muito bom em um, a gente costuma dizer uma coisa, gente, eu gosto de focar em uma coisa. Não foi essa a nossa escolha lá no começo, e até hoje tem algumas vezes que a gente passa bastante trabalho nessa questão de comunicação. É muito difícil comunicar para os dois públicos, tá? É muito difícil fazer isso de uma maneira assim que
engaje todo mundo na mesma rede social. Então, assim, eu vou dizer, pra gente é um desafio até hoje, tá? Então, assim, eu fico pensando que talvez lá no começo eu tivesse focado em um e seguido só nele, entende? Hoje a gente tem uma estrutura e consegue equilibrar as duas coisas, mas volta e meia a gente fala sobre isso, assim, que a gente gosta do negócio focado, sabe? Gente, pode falar. A gente gosta e a gente percebe que quanto mais focado, mais certeiro fica. Então, foca em um, faz ele muito bem e talvez tu consiga escalar nesse. Sabe? Exatamente. Porque assim, ó, quando tu vai gerar, comunicar nas redes sociais é mais complicado, quando tu vai fazer campanha, né, desenvolver a estratégia da tua campanha de vendas, ela é mais complicada, ela é mais densa, tudo te dá o dobro de trabalho, né? Então assim, quem é equipe, gente, por favor, foca em um, faz aquele um bem, né, porque tu vai ganhar dinheiro naquele e aí depois tu vai pensar nas outras coisas e aí a gente pode te ajudar nessa jornada, tá? Exatamente. A gente tá aqui, gente, porque o que acontece? A gente vê que vocês se espelhando na gente e nem tudo que a gente faz é o que a gente tenta fazer tudo o mais certo possível. Mas hoje, alguns posicionamentos vêm pra gente desde quando a gente começou. Talvez lá no começo, hoje, a gente faria de outro jeito. É isso que a gente tá falando aqui pra vocês. Hoje nós fazemos desse jeito, trabalhamos com os dois públicos, né? Mas se a gente começasse hoje, é muito, mas muito provável que a gente focaria em um só. É mais fácil. Dá bem menos trabalho e vai dar muito resultado também se fizer bem feito. Show! Vamos pra Vamos próxima. lá. Tá, vamos aqui. Como codificar as peças? Gente, isso é muito simples, tá? Codificar, eu acho que a pessoa tá querendo saber, né, para colocar os códigos em cada peça. Pra cadastrar. Pra cadastrar, né? Então, assim, vou dar primeiro o exemplo de como a gente fazia sem sistema, tá? Eu sei que muita gente aqui ainda não tem sistema, tá tudo bem. A gente trabalhou bastante tempo de forma manual. Não, assim, se tu pode fazer esse investimento, corre e faz, tá? Porque sistema é vida. Mas eu sei que tem gente que ainda não tem. Então vamos dar primeiro o exemplo ali, né, para quem trabalha de maneira manual. O que a gente fazia? A gente tinha um bloco, tá? Sabe, com como é que é? A folheira carbonada. Carbonada, isso mesmo. Que aí ficam duas vias, né? E aí, beleza, a gente fazia e ali montava a nossa ficha técnica e colocava os códigos. Como que a gente começou colocando código? De maneira alfanumérica. Brinco era B001. Colar, C001, pulseira, CP001, anel, A001, tá? É uma maneira prática, simples de começar. A gente tinha um bloquinho para cada um. E aí, claro, bloco de colar só ia colares lá. Bloco de anel, só anel. Porque aí é muito fácil de tu ir buscar, porque tava em ordem alfanumérica, né? E aí vai seguindo tudo isso. E o que a gente fazia? A gente deixava uma via, né? Já que eram duas. Uma via ficava no bloquinho, para caso a gente tivesse que conferir alguma coisa e tudo mais. E a outra via seguia para peça piloto, para produção. Acompanhava o produto na produção. Exatamente. Eu faço assim porque ele ia para os outros setores, né? E aí, claro... quando não ia para os outros setores, a gente mesmo fazia, né, a parte, mas já ia desse jeito. A gente sempre fez ali com o bloquinho. E foi uma maneira bem manual, que funcionava, dá tudo certo, sabe? E ali a gente já monta a ficha técnica do produto também. Todos os itens, né, insumos, tudo que vai no preço, tudo. Mão de obra, tudo a gente fazia, colocava ali. Hoje não, hoje a gente faz de maneira mais automatizada, né? A gente tem o nosso sistema, então a gente faz a ordem tudo no computador. Continuamos com o sistema, normalmente dá um código para o produto, mas a gente coloca o nosso código para a gente continuar naquela numeração. Então o brinco continua sendo B, 11.000, nananana. 13 mil. Tô perdida, olha aí, ó. Mais de 13 mil modelos. Olha que loucura. Nesses 13 anos. Fora as repetições. E aí, enfim, e aí tem todo... E só de brinco, né? Porque tem mais colar, que tem vários mil, assim. Então, assim, e aí a gente usa a gente usa até hoje a mesma ordem alfanumérica. Exatamente. Então, é isso que a gente faz, só que hoje é com sistema, é tudo automatizado, a gente consegue acompanhar ali, mas não foi assim que a gente começou. Então, para quem não tem sistema ainda e não tem essa parte de produção, né, ou só tem o sistema de vendas, que isso acontece, tá tudo bem, faz manual que dá certo.
Aqui, ó, vamos lá. Meninas, como faço pra limpar as peças? Tipo flanela, pra tirar as sujeiras, tipo uma colinha. Então, gente, deixa a gente falar aqui, eu vou imaginar que é esse tipo de sujeira que ela tá falando. Ah, teve excesso de cola na peça. A primeira coisa, quando a gente tem excesso de cola na peça, uma coisa que a gente gosta sempre de falar, não ajam na consequência, né? Não fiquem tentando arrumar depois que já deu problema. Tem que agir antes pra isso não acontecer mais. Então, se tá tendo excesso de cola, tu tem que ver que o teu processo não tá tão bom e tu tem que colocar menos cola. Cola é aquela coisa, né? Porque é aquela quantidade perfeita, porque tem que ser o tanto suficiente para segurar e também suficiente para não transbordar. Então, assim, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, mas tem que rever primeiro o processo, porque excesso de cola para cima do strass ou para os lados da peça não é para ter, já não é para ter quando tu vai fazendo. Só que eu sei que quando a gente tá começando, às vezes não tem tanta experiência e isso realmente acontece. Beleza, aconteceu. O que a gente faz aqui, tá? Ah, foi pro controle de qualidade, tem excesso de cola. A gente esquenta a pontinha da agulha e a gente vai tirando com muito cuidado para não arranhar metal, para não descolar, né? A gente tenta fazer desse jeito. Agora, se a sujeira não é de cola, é uma sujeira de, às vezes o palito fica sujinho do palito de cera e tal, o que a gente faz é realmente passar uma flanelinha, tu pode até umedecer ela, tá? Ou o cotonete umedecido e passar ali, que vai sair, porque é só a cerinha do palito, realmente, né? Quando no strass, uma coisa que a gente faz, todo mundo choca quando a gente fala, que a gente passa um pouquinho de acetona no strass, porque isso deixa bem brilhoso. Só que pra passar acetona, não dá pra ter excesso de cola. Tá? Não dá pra ter excesso de cola, porque senão a cola vai ficar esbranquiçada. Ela realmente só deixa bem brilhosinho, assim. A acetona não pode passar em cabochon, não pode passar no metal, tem que ter bastante cuidado. Mas funciona pra deixar a peça bem brilhante, assim, quando é só strass. Rola lançar 2 mini coleções juntas? Se não, quanto tempo dá entre uma e outra? Super rola, tá, gente? Não é assim, ó. Eu tô entendendo que são 2 mini coleções. Eu acredito que, na verdade, dentro de uma grande coleção, são 2 linhas que a gente chama, né? Quando a gente vai lançar uma grande coleção na Maria Cereja, tem várias linhas e a gente lança todas juntas. Tu só tem que explicar de maneira, né, bem clara o porquê de cada uma, qual é a história de cada uma, os elementos de cada uma, pra engajar a tua cliente. Mas eu não vejo problema nenhum ter mais de uma família, mais de uma linha sendo lançada juntas. Agora, tu acha assim, não, eu não quero lançar junto, tá tudo bem, tu pode... Se forem coleções mesmo, maiores, eu lançaria separado. Ah, não, coleções maiores, mas é porque tá ali mini coleções, mas é porque eu não lançaria, tipo, vamos agora nós duas entrar no consenso aqui com vocês, né? Mas eu não lançaria a Recomeçar junto com a Meu Mood. Algumas peças da Recomeçar junto com a Meu Mood. Ah, sim, mas é porque a gente, por exemplo, a gente fez a coleção Recomeçar, onde tinha a Nada Básica, o Meu Poder, e aí eram famílias, porque quando ela fala mini coleção, eu tô entendendo que, na verdade, na concepção dela, são essas coisas, entendeu? E a Nada Básica, o Meu Poder, a gente lançou todas juntas. Elas não eram peças que se combinava, que era da mesma linha, né? Tinha o Flores em Você e tudo mais. E eu não vejo problema nenhum se tu explicar de maneira muito... Agora, tu não consegue juntar, por exemplo, uma coleção de inverno com uma coleção de verão. Não. Agora, se tu tem um tema grande de coleção, tá? E aí dentro desse tema, tu tem mini coleções, né? Mini famílias ali, coleções cápsulas que tu queres lançar com propostas totalmente diferentes. Eu volto a dar esse exemplo. A gente tinha a coleção Recomeçar e dentro dela a gente tinha a Nada Básica, a Meu Poder, a Flores em Você. E Flores em Você com a Meu Poder não tinha nada a ver. Uma era bem correntaria e a outra flores, toda orgânica, entende? Então, só que se tu explicar, se tu mostrar isso pra cliente e tá tudo bem, tem chance da mesma cliente comprar das 2 famílias, tá? Agora, não, é uma coleção totalmente diferente, eu acho que são motivos diferentes, eu preciso mostrar em dias diferentes. Então, tu não vai lançar num dia e depois no outro. Espera uma semana, pelo menos, tá? Marca, se for uma coleção pequena, eu aconselho lançar, que foi o que a gente fez recentemente. Toda semana encontra um motivo pra entrar em contato com a tua cliente. Então, tu pode colocar que, sei lá, a gente tá fazendo assim, toda quarta-feira tem um lançamento. Show! Agora, se for uma coleção grande, a cada 15 dias tem lançamentos, tem novidades.
Em uma campanha de verão 21, se lançar em setembro, como administrar novidades e lançamento? Tá. A gente vai lançar em setembro também, tá? A gente lança a nossa grande coleção ali, onde a gente lança mais produtos, mais modelos. E aí depois, a cada 15 dias, a gente faz mini lançamentos, né? A gente apresenta mini coleções. É assim que a gente vai fazer, é assim que a gente sempre fez, né? Então, é isso. Depois que tu lança, tu tem que encontrar outros motivos, além das tuas campanhas com estratégia, né? Tu encontra outros motivos também em lançamentos. Então, a gente já programa isso na criação, a gente já programa isso na produção, né? Vai ficando pronto e a gente guarda para fazer aqueles lançamentos. Exatamente. Eu tava dando uma lida lá, mas acho que tá tudo ok. Onde são essas feiras que vocês vão ou iam antes? Gente, a gente fazia 8 edições de feiras pelo Brasil, não. Em São Paulo e em Belo Horizonte. 6, louca. 6, né? 6, desculpa. 2 em Belo Horizonte e 4 em São Paulo. Então, que era Bijoias e o Minas Trend Preview. Então, era assim, antes. A Bijoias é a maior feira da América Latina do nosso segmento. Super aconselho vocês conhecerem, é bem legal. E o Minas Trend Preview é demais, é a segunda semana de moda mais importante do nosso país. Então é bem legal para conhecer, para se inspirar nessas feiras também. Eu não digo nem só expor e participar, né, se for do teu desejo, mas mesmo que tu atue só no varejo, é legal ir visitar. É muito massa. É bem legal. Tá. Vendas pelo Zap. Como faço para cliente entender que é preciso pagar no ato da compra? Aqui, eu acho que a pessoa tá sem técnica de fechamento, né? Que a gente fala que tem etapas na venda, né? E uma das etapas é o fechamento. Aquela cliente que, só busca, pergunta o preço, depois nunca mais responde, manda o emoji, mas também não compra. É falta de técnica de fechamento. É a mesma coisa aqui, né, gente? Pra comprar, de fato, tu precisa pagar. Então, além da falta de técnica de fechamento, tu não tá deixando clara a tua política de trabalho. Ela tá instaurando uma política de trabalho dela na tua empresa. Então, tá faltando aí, tu deixa claro e tu instigar já. Depois que ela selecionou as peças, tu já pode perguntar: então, como que tu queres fazer? Nesse valor eu consigo parcelar em X vezes, à vista tem X% de desconto, como que tu queres fazer? No cartão ou com depósito? Tu dá as tuas opções, né? Boleto, enfim, eu não sei quais são as tuas formas de pagamento, mas nisso tu já tem que finalizar a compra. Eu não sei o medo que vocês têm de perguntar como que o cliente quer pagar, né? Então, assim, de uma maneira com estratégia, tu pode perguntar, que não vai ofender nenhuma, que é realmente assim: então tá, show de bola, as tuas peças já estão separadinhas, me passa aqui como que tu queres fazer. Fechou tanto e nesse valor eu tenho X% de desconto à vista, ou eu posso parcelar em X vezes e fica a parcela de tanto, tá? E aí ela vai te responder e aí tu já pode, perfeito, eu vou te aguardar, vou aguardar o teu retorno, porque as peças estão separadinhas aqui e assim que tu me responder e a gente finalizar, já sai pro envio. Eu não sei se é delivery, eu não sei se é correio, se é transportador, o que que é, mas tu tem que deixar claro e padronizar o fim dessa venda, esse fechamento, né? Então, gente, não tem outra maneira. Vocês têm que expor tudo isso. Vocês já têm que dar a opção da política de trabalho de vocês. Não é assim, enviar para cliente e nem receber. Eu nem consigo entender isso, sabe? Não, gente, exatamente. Tem que ter... É que assim, tudo isso mostra profissionalismo. Tu sabe, tu tem uma política de trabalho, tu simplesmente já resolve ali, né? Tu já vai falando pra cliente e o negócio já fica resolvido. Gente, beijo, beijo, beijo. Se cuidem.